Como um dos filmes de ficção científica mais amados de todos os tempos, conseguiu fracassar de forma tão espetacular? Um orçamento gigantesco, um diretor que só fazia sucessos, e mesmo assim, Tropas Estelares foi considerado um desastre nos cinemas. Mas é lógico, existe uma história por trás de tudo isso, e você vai conhecer agora mesmo. Você já pensou em ter o talismã da série Origem na sua casa? Essa série que está fazendo um grande sucesso? Então, se você pensou sim, essa é a sua oportunidade. Você pode pendurar na porta da cozinha, na porta do seu quarto, na porta de casa, aonde você quiser. Porque uma coisa eu garanto, monstro não entra. Agora, sogra, aí são outros 500. Então aproveita essa oportunidade, galera. Vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá, dá uma olhada e adquira já o seu. Tropas Estelares foi lançado em 1997 e dirigido por Paul Verhoeven. E o filme, hoje em dia, é considerado um clássico cult da ficção científica. O filme foi baseado em um livro de Robert Heinlein e mostra uma Terra futurista em guerra contra insetos alienígenas. E o personagem principal é o Johnny Rico. E frequentemente, em listas de filmes, entre os fãs, dizem que esse é um dos melhores filmes de ficção científica dos anos 90. E há casos em que consideram esse filme um dos melhores da década de 90. Mas quando a gente olha para a questão dos cinemas, aí a história é bastante diferente, pois o filme não foi bem nas telonas. Então vamos entender essa história já, mas antes peço para você deixar o like nesse vídeo, é muito importante, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações. Normalmente, Tropas Estelares é muito elogiado por satirizar de uma forma excelente o fascismo. E quando a gente olha a questão das bilheterias, a coisa é meio estranha. De acordo com o site Bomb Report, Tropas Estelares arrecadou 54 milhões de dólares nos Estados Unidos, mas teve um orçamento de 105 milhões de dólares, ou seja, um fracasso total. E o que deixa tudo pior ainda é que a Sony, um grande estúdio de cinema, estava por trás desse filme. E ainda mais, a Sony investiu pesado no marketing, então não pode ser questão de marketing. Até porque eles investiram bastante dinheiro, porque Paul Verhoeven vinha de grande sucesso nos anos 90, como Vingador do Futuro e Instinto Selvagem. Então tudo estava dando certinho, a fórmula perfeita, mas algo acabou dando errado. E o que explica tudo isso foram os obstáculos enfrentados pelo filme em 1997. Primeira coisa, o filme não tinha nenhuma grande estrela, o que a gente sabe que normalmente chama público. Eles decidiram colocar o ator Casper Van Dien e também a atriz Denise Richards, que eram ótimos artistas, mas não eram estrelas. Não tinham o porte de um Brad Pitt, um Arnold Schwarzenegger, um Sylvester Stallone. Tudo bem, a gente pode pensar ao contrário. Talvez se o filme tivesse sido um grande sucesso, eles teriam se tornado grandes estrelas. Mas aí entrou um outro problema, pois o filme foi lançado em 1997 e no meio de tantos filmes melhores ainda, o que prejudicou bastante Tropas Estelares. Só para você ter uma ideia, de acordo com o site The Verge, no mês seguinte à estreia de Tropas Estelares, Titanic chegou aos cinemas e simplesmente dominou as bilheterias. E aí, meses antes de lançar Tropas Estelares, os filmes de ficção científica O Quinto Elemento e Mundo Perdido, Jurassic Park, já haviam estreado. Ou seja, a gente tem que dar um certo desconto. Tudo bem, Tropas Estelares não é espetacular, um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos, mas o filme é legal, teve uma ideia interessante, é um filme bacana, bem honesto, não à toa se tornou aí um clássico cult. Mas não dava para competir aí com esses filmes que eu falei, Titanic, Quinto Elemento, Jurassic Park. E os críticos também pegaram bastante pesado com Tropas Estelares,
Por exemplo, em um artigo da revista Atlantic, um dos críticos chamou o filme de infantil. E de acordo com o site Screen Hunt, também muitas dessas críticas vieram porque o diretor Paul Verhoeven se afastou do material original. Inclusive, o livro de Robert Heinlein era baseado em sua paixão pela vida militar e na glorificação da guerra. Já Paul Verhoeven foi um menino que cresceu na Holanda ocupada pelos nazistas. Então ele viu em Tropas Estelares a oportunidade de satirizar a utopia militarista. A gente hoje em dia olha isso com naturalidade, essas sátiras, mas talvez na época as pessoas esperavam que talvez o diretor ficasse mais perto do material original e não que se afastasse. Inclusive, dizem que Tropas Estelares vai ganhar um remake que vai ser mais próximo à obra de Robert Heinlein. A gente só não sabe ainda se vai ter a mesma paixão dos fãs. Não é verdade? E agora eu quero saber de você. Você assistiu Tropas Estelares na época do lançamento ou descobriu esse clássico anos depois? E outra pergunta, você acha que esse filme realmente mereceu ser um fracasso nas bilheterias ou ele foi totalmente injustiçado? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e você aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, é muito importante e ajuda o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também ative o sininho das notificações. Valeu, galera! E a gente se vê no próximo vídeo.